Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Ronaldo e esse é um pouco do muito que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Eu quero ler Mateus capítulo 5, versos de 1 a 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. A felicidade dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são pessoas felizes. As bem-aventuranças se referem à plataforma do reino de Deus. É assim que nós podemos entender exatamente este texto do Sermão do Monte. As bem-aventuranças se revelam como esta plataforma. Antes de falar sobre os princípios que regem o reino de Deus, Jesus falou sobre os cidadãos do reino. Eles têm marcas. E quais são as marcas dos súditos do reino? Primeiro, eles são muito felizes. Jesus os chamou de macários, ou seja, bem-aventurados, muito felizes. A felicidade é a marca registrada dos filhos de Deus. Nós possuímos uma alegria indizível, uma alegria infindável, uma alegria que se estenderá por toda a eternidade. Segundo, eles têm um relacionamento certo com Deus. Felizes são os humildes de espírito, felizes são os pobres de espírito. É interessante quando nós pegamos essa palavra no original grego, vai dizer que os pobres de espírito aqui são os pitocos, ou seja, são pessoas que ao acordar eles não têm nada para a sua sobrevivência. Eles vão depender exclusivamente do Senhor. Então felizes são esses, os pobres de espírito, e não os altivos e soberbos. Felizes são aqueles que se aproximam de Deus como mendigos espirituais, e não aqueles que trombeteiam suas pretensas virtudes. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, e não os que usam de meios ilícitos, de meios ilegítimos para arrebatar o direito dos inocentes. Felizes são os puros de coração, e não aqueles que vivem sorvendo todas as taças dos prazeres nos banquetes do mundo. Em terceiro lugar, os súditos deste reino, eles têm um relacionamento adequado com o próximo. Os filhos do reino são mansos, ou seja, não brigam por seus direitos, são pacificadores, constroem pontes ao invés de cavar abismo. Em quarto lugar, os súditos deste reino, eles têm um relacionamento correto consigo mesmo, pois choram pelos seus pecados, ao invés de ostentar uma alegria carnal. Eles se arrependem dos seus pecados, eles não se conformam com seus pecados, eles não têm prazer no pecado. Finalmente, os súditos deste reino, os filhos de Deus, eles têm um relacionamento apropriado com o mundo. Mesmo sendo perseguidos por causa da justiça, não amarguram a alma, nem clamam por vingança, mas se alegram no Senhor de toda a glória. Que Deus nos abençoe. Que você possa estar compartilhando este áudio com os seus contatos. E que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Olá, graça e